tá? Mas não é para você Pronto, botar. tá gravando já. Tá certo, tá, obrigada. É simples, simples. Então, muito obrigada por vocês terem vindo, né? Bem-vinda, Regina, bem-vinda, Heloísa, bem-vinda, Miriam, Kérita, obrigado por sempre ouvir os nossos chamados, os nossos pedidos. Joconda, a varinha mágica do Shirat Maot, que faz assim, e aí as coisas acontecem. Tamara, nossa querida presidente, que está sempre nos apoiando. Então, é muito bom estar aqui junto com todos vocês. E hoje nós temos um encontro muito especial, que eu, pessoalmente, eu nunca ouvi sobre eu nunca ouvi sobre Amidá. Então, ter essa oportunidade hoje de estar ouvindo de alguém sobre Amidá, né, alguém que estuda, que conhece, principalmente sobre o olhar do feminino, né? É muito legal. Para mim vai ser muito, muito bom. Eu espero que todas possam usufruir tanto quanto eu acho que eu vou aproveitar. Gente, mas vamos começar com as nossas brachot, né? Deixa eu ver. Onde está? Acho que uma coisa, bom dia a todas, é legal da gente destacar que a ideia da Amidá surgiu de do outro estudo, né? Então, um estudo foi trazendo, como a dona Regina falou, né? Um fio puxando o outro, né? A gente vai puxando o fio da memória, então foi um encontro, um assunto que puxou o outro e que puxou, tem uma retroalimentação. Acho isso muito interessante destacar dessa vez, porque não houve uma interrupção disso para isso, foi uma continuidade do que nós já fizemos. Acho isso bacana de destacar também. Certo. Berachá do vinho? Então, eu vou... Espera aí, que tem gente querendo entrar. Eu ainda estou colocando o texto também. Admitir a Cláudia aqui. Você está muito bonitinha com essa blusa de poá, Ruth. Ainda tenho... Eu ainda tenho uma máscara de poá junto. Então muito delicadinha. Eu achei muito meigo. Também. A Elô caiu. Então, Elô, volta. Uai, vamos lá, quero ver. É isso mesmo, tá? Tá certo, né? Então, olha, eu gostei tanto de ouvir, Regina, sobre o retorno da alma ao corpo, né? Você pode repetir a brahá do Modani? Vinho? Qual é o primeiro? Regina, a Ruth falou da Modani. Você pode repetir. Não estou ouvindo. Baracá do vinho? Não, Regina, se você pode repetir essa brahá do Modani que você acabou de falar. Sim, para repetir, sim. Para todas nós, né? Ok, posso sim. Ok. Moda ani lefanecha, ruach chai vekayam, shechizata bimishmati lechema rabá emunatecha. Agradeço a Deus. Diante do seu rosto, que é ante ti, Deus vivo, Bekayam, eu não sei o que quer dizer, que me devolveu a alma confiando em mim. Ele tem confiança em mim, por isso me devolveu a alma. É o que eu entendi que quer dizer isso. Ele tem confiança nas minhas boas ações, não sei se está certo. Né? Está ótimo. Rabá emunatecha, quer dizer, ele tem confiança em mim. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você. Você pode fazer a do vinho, por favor? Posso.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Bendito sejas, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Amém. Amém. Agora, aqui, Miriam, você pode fazer essa brahá? Do pão, Ruth? Isso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem amin haaretz. Amém. 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 Agora, Mezonot, a Cláudia. Qual é o... Eu sei outra. Cláudia? Qual é esse? Cláudia, não estamos te ouvindo. Então, a 1, 2, 3 de Oliveira 4, quem que é? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Essa é a quinta, né? Não, é Mezonot, é a quarta. A quarta. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei minei mezonot. Bendito Amém. Borei peri. seja Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que cria várias formas de sustento. É para bolo esse, o biscoito. Deixa eu lá buscar meu biscoito. O meu tem chocolate. Eu tenho morango. Ai, ai. Ah, Raquel Bitbol entrou. Raquelzinha, se você puder, só disse estar nos ouvindo, por gentileza. Raquel entrou, Ruth. Eu vi. Eu entrei, mas eu vou ficar na foto. Olha a minha cara, gente. Não, você é linda de qualquer jeito, nem vê que não tem. Eu tô Não, toda... é só pra gente... Mas tá aqui o biscoito, ó. Tá. Faz uma barra aí pra gente, a Ruth vai te orientar. Tá bom. Vou ficar na foto, tá? Eu acho que a do biscoito já foi. Acho que é a da fruta, né? Já, agora é da fruta. Fruto da terra. Fruto da árvore e da terra, né, Kelly? Da falta da árvore e da terra. É. Já peguei a fruta. Então, pode fazer. Eu? Ah, Não sei fazer. Tá escrito aí, amor. Tá ali, tá na sua... Eu ler. Com o celular é mais difícil, é pequeno. E, além de tudo, eu tô com muita dor na cabeça para o olho. Tamara, faz você. É a 5, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri haaretz. Amém. Bendito sejas, Adonai nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore. Amém. Amém. E finalizando, você, Ruth, faz? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri adamah. Bendito Amém. sejas Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da terra. Amém. Muito bom. Muito bem, então
temos a honra de receber a nossa querida Kelita. Normalmente o pessoal chama de prata da casa, né? Eu acho que a gente tem que valorizar mais ainda. Então, nós hoje temos um diamante da casa, né? Então, vamos poder ter essa honra, esse privilégio de desfrutar desse diamante que nós temos aqui com a gente. Então, Kelita, com você, e muito obrigada por você ter vindo. Obrigada, Ruth. Obrigada pelo que você disse. Aumenta a minha responsabilidade, assim, muitíssimo. Espero não frustrar tanta expectativa, mas eu confesso que cada desafio, olha, a gente está chegando pedidos de pessoas para ser admitido, só que está sem nome. Deixa que eu vou, Kelita, fica tranquila. Tá bom, tá bom. Quando cada uma desses questionamentos fazem a gente revisitar os textos, o conteúdo, e isso, de alguma forma, é tão interessante como determinadas coisas começam a fazer sentido, e mais adiante eu vou comentar para vocês o que faz sentido e o que não faz sentido para mim, e que não necessariamente seja o que faz sentido ou não faz sentido para outras pessoas, mas eu vou compartilhar a minha perspectiva. Eu vou compartilhar a tela. Aqui, eu fiz agora de manhã um PowerPoint. Aqui, vamos ver se vai funcionar no modo tela cheia. Porque essa semana eu coloquei um modo tela cheia e ela não mudava a página, então vamos ver. Ok, então a dona Regina já nos adiantou o significado, um dos significados do nome Amidá, né, que é de pé. A Amidá, ela tem vários, é conhecida na nossa tradição com vários nomes. No Talmud, toda vez que se refere a Amidá, é referido como Atfilá. Atfilá, ou seja, a oração, ou seja, não é qualquer tefilá, é atfilá. A ênfase aí está no artigo definido, né? Atfilá. Então, falou em Amidá, atfilá, que é a oração. Também a gente conhece como Amidá, que é Tfilat Amidá, que é a oração da Amidá, a oração que se faz de pé. Amidá é de pé em aramaico. E na literatura, ao longo da literatura rabínica, também tem um outro sinônimo para Tfilá, e que não é encontrado só na literatura rabínica, é anterior. A gente encontra isso nos profetas, desde os profetas a gente encontra falando de 18 orações. Shmona Esrei, tem fragmentos de textos antigos encontrados na Gnizá do Cairo, que mostram, até hoje se busca, não tem uma definição clara de exatamente quando, em que momento se definiu que tinha essa oração, que era formada por 18 orações. Mas se tem referência muito antiga, e isso foi, de fato, constituído e formatado durante o período rabínico, né, a partir da destruição do templo. E isso porque, se a gente for aqui a frase que está no final, deixa eu levantar aqui, que a janelinha de fotos está em frente. Diz assim, no tratado Berachot do Talmud, Rabi Yoshua ben Levi diz, as tfilot, ou seja, lembra que atfilá é a Amidá. Quando fala que atfilot, está se referindo às 3 amidot do dia, né?
foram instituídas para substituir os sacrifícios. Então, aqui a gente já está mostrando, está falando que de alguma coisa posterior à destruição do templo, porque algo que substitui, algo que é colocado em lugar de, então, é porque já deixou de ter a possibilidade de realizar aqueles sacrifícios. E os sacrifícios, eles aconteciam pela manhã, à tarde, que eram ofertas que eram levadas, e à noite era um terceiro serviço que era de queimar os restos. Então, eram feitos 3 serviços de sacrifício, de oferta, todos os dias. Afinal de contas, as pessoas comiam todos os dias, né? Todo mundo come todos os dias. E a gente, às vezes, pensa no sacrifício como uma coisa, assim, vamos fazer, imagina fazer todos os dias, 3 vezes ao dia, uma elevação e tal. Não, era a forma como também os sacerdotes viviam. Eles comiam, era levado ao templo, as ofertas eram levadas ao templo para alimentar os sacerdotes e também para alimentar os necessitados. Então, eu acho esse aspecto muito interessante da Tefilá, de pensar que, que ela tem uma conotação que não que não diz respeito somente ao âmbito da espiritualidade, como a gente tende a pensar, que tem uma coisa ligada à ação que está envolvido na Tefilá, e aí eu Estou normalizando para você depois. E aí eu me refiro, me reporto a o que Abraham Yeshua Heschel falou quando ele marchou ao lado de Martin Luther King em 63. Agora é um tema bastante atual, porque a gente está no Brasil justamente nessa semana, que foi a Semana da Consciência Negra. A gente teve esse acontecimento nefasto e que, assim, expressa como a gente ainda precisa cuidar dos mais vulneráveis, né? E nesse caso, Abraham Yeshua Heschel estava fazendo exatamente isso quando ele marchava pelos direitos civis das pessoas que estavam excluídas dos seus direitos, excluídas do direito a ter voz. E ele falou que naquele momento os pés dele rezaram. Eu gosto muito dessa frase, porque fala de um rezar, de uma ação no mundo, a Tefilá não só como uma coisa que você faz ali da espiritualidade e tal, mas é uma coisa que envolve espiritualidade, mas que envolve ação no mundo. E quando a gente tinha o templo, essa dimensão do social, muitas vezes é deixada em segundo plano. E eu acho que é muito importante lembrar do sacrifício, fazendo uma coisa retrospectiva, ou seja, da Tefilá para o sacrifício, e pensar no sacrifício como algo que servia para suprir as necessidades dos necessitados, né? E aí incluíam as viúvas, o órfão, o estrangeiro, ou seja, as pessoas que passavam pelo local, elas sabiam que ela podia chegar ao templo e que ia ter comida, né? Isso é muito interessante. E outra coisa que eu falei do Shmoneh Esrei, que literalmente em hebraico significa 18, né? Que são as 18 brachot, na verdade são 19. É engraçado que são 18, mas são 19. O nome é 18. E aí, eu fui pesquisar para poder saber por que 18 e 19, foi a que acrescentou uma depois. Sempre teve a tradição de que era 18, mas quando foi feita a estruturação eram 19, e eu achei uma explicação que eu gostei muito, que dizia assim, que 18 era um número para dizer assim, muito, igual 40. Na literatura bíblica, no texto bíblico, alguns números como 7, 40, são usados para expressar quantidade, não necessariamente o número em si, mas uma quantidade. E que esse 18, ele também tem um sentido de uma quantidade de orações.
E quando eu pensando nisso desde o olhar de tradutora, pensando no significado disso, porque 18 é Rai, né? A gente tem muito costume de falar assim, você pode seguir aqui toda a vida, né? Segue aqui toda a vida que você vai chegar lá. Ou seja, alguma coisa que envolve uma quantidade que você tem que percorrer, não necessariamente é alguma coisa delimitada e específica, uma quantidade específica, mas é uma quantidade, é muito, né? E que você vai percorrer toda a vida. E aí, esse livro aqui de histórias, que eu gosto muito também, um livro que reúne histórias para criança, Three Times High. 3 vezes 18, 3 vezes vida, né? 3 vezes que a gente que a gente para poder oferecer a nossa oração, para a gente dedicar um momento de tefilá, né? E que isso, de alguma forma, repercute na nossa vida, de alguma forma isso renova a nossa vida, traz vida. Então, eu acho 18, mesmo sendo 19, e mesmo sendo 7, porque é 19, mas é 7 também. No Shabat não são 19, né? No Shabat são 7, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Também, a gente fala de 3 amidot, né? Amidá diárias, mas a gente tem uma 4ª amidá diária que chama Musaf. O Musaf, ele acontece, ele é rezado no Shabat pela manhã, ele é rezado também nos Hagim, Pesach, Sukkot, Shavuot, Rosh Chodesh e Hol HaMoed. Ou seja, nos momentos de festividade, de celebração, nós não temos 3, nós temos 4. Não são todas as comunidades que incluem a quarta Amidá, porque acaba fazendo o serviço muito extenso, muito longo. Então, tem um equilíbrio aí de buscar o que é melhor. É você tornar o serviço muito longo e, com isso, você restringir a quantidade de pessoas que podem se achegar e podem se beneficiar e podem somar a tefilá, ou você abrir mão de determinadas partes para que isso possa ser viável na vida das pessoas, né? Ainda mais uma vida como a nossa, que na contemporaneidade, que a gente tem uma agenda tão cheia de afazeres, que você dedicar muitas horas para rezar acaba inviabilizando, às vezes, a própria reza. Então, essa medida, essa dimensão, ela é analisada e é levada em conta. Uma outra amidá, que é a 5ª amidá do dia, acontece somente em Yom Kippur, que é a Neilá. Tfilat Neilá é uma amidá. Então, esses são os nomes que a gente pode encontrar na literatura em relação à amidá. Eu trouxe um trecho do Tratado de Berachot, que é o tratado justamente que Berachot são bênçãos. Esse tratado do Talmud se dedica a falar sobre como rezar, de que maneira, como é que é a estrutura, quando rezar, onde rezar, com quem rezar, para que rezar, ou seja, tudo isso é tratado no Tratado Berachot, do Talmud. E aqui, nessa sessão que fala sobre a Amidá especificamente, é muito interessante que aqui eu trouxe um trecho dos Tanaim. Tanaim é a Mishnah. O Talmud ele é formado de Mishnah e Gemará. A Mishnah, a Gemará é a discussão dos rabinos posteriores ao texto da Mishnah, que são os primeiros rabinos, aqueles primeiros sábios que estabelecem a lei judaica, né? A Torá escrita, né? A Torá escrita. E aqui nesse trecho diz assim: Rabban Gamliel disse:
Cada um deve dizer 18 bênçãos diariamente. Rabi Yoshua disse, um resumo é suficiente. Rabi Akiva disse, seriam desejáveis a recitação das 18 bênçãos, apenas se a pessoa fosse fluente no conhecimento do que elas significam, do que elas representam. Caso contrário, elas deveriam dizer apenas um resumo. Rabi Eliezer disse, se você faz a sua oração da forma estabelecida, suas orações não contam como súplica genuína. Aqui nós vemos 4 posições dos sábios em relação à Amidá. São 4 posições completamente diferentes e que até hoje é parte do que da proposta para esse estudo de hoje, foi justamente isso. E aí, a gente precisa mesmo seguir o livro? Não foi isso, Joconda? A gente precisa mesmo seguir o livro? A gente pode ter fazer só uma parte? Ou eu preciso fazer inteira? A gente pode fechar o livro e fazer uma oração espontânea? A gente pode isso, a gente pode aquilo. Aqui a gente vê que os rabinos estão discutindo exatamente isso. E eles têm posições diferentes e cada um se concentra numa forma de ver. E isso mostra para a gente que o nosso judaísmo, ele é um judaísmo plural. Em primeira mão, é um judaísmo plural. Todas as formas são válidas, todas as formas, não é que é um judaísmo do oba-oba, não é isso. Cada uma dessas argumentações tem um fundamento, tem uma explicação, tem um sentido, tem um porquê. E todas elas são importantes, porque senão elas não estariam aqui, e porque senão essas pessoas não teriam sido reconhecidas como os sábios por referência. Né? A referência rabínica, a gente tem a própria Torá escrita, ou seja, olha o status que esse texto tem na nossa tradição. É um status muito elevado. E eles começam com essa discussão. Então, passamos para entender um pouco da... Peraí, será que era a estrutura? Eu queria falar outra coisa antes, mas... Vamos para a próxima. Aqui eu volto. O que eu fiz agora de manhã, então eu fui montando as ideias nas lâminas, mas não está na sequência. O que nós temos de antecedentes em relação à Tefilá? E aí entra muito da perspectiva do que a Ruth disse, que é de ter esse olhar do feminino. Ontem nós lemos a Parashá Toldot. Né? A Parashá Toldot conta a história de Yitzhak e Rivka. Nesse texto, é o primeiro lugar na Torá onde faz referência a uma tefilá. E como é que foi essa tefilá? Ela aconteceu em conjunto, Yitzhak e Rivka. Os dois juntos, dentro da tenda, rezaram, suplicaram. Acho que as palavras são importantes também de pensar em suplicar, ou seja, suplicar porque era algo que realmente os estava afligindo, né? Então, eles suplicaram, mas eles fizeram isso juntos. Então, a primeira tefilá acontece com um casal. Ela não aconteceu por um homem. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa deixar ele bem marcado, porque hoje, quando se fala em Minyan e diz que precisam de 10 homens para rezar, essa posição ela acontece em algum registro posterior que não é o único e não é o definitivo, e não é o que prevalece, ou que não deveria prevalecer, muito menos na nossa comunidade, onde deixaria de fora a Rivka
da Tfilá. E a Torá começa iniciando mostrando que precisou dos dois para que isso acontecesse. Depois a gente tem, não é sequência cronológica, tá? É só uma referência em relação ao significado da reza e especialmente do papel da mulher na reza. A nossa Tfilá, hoje, a Amidá especificamente, ela é construída e inspirada na reza de Hana. Então, Hana, quando os rabinos foram definir como deveria rezar, o como, lembra que eu falei de quem, quando, por quê, onde, com quem e tal, e aí vem o como rezar. Então, a melhor descrição do como acontece na história de Haná, quando ela vai ao templo e o sacerdote Eli interpreta aquele mover de lábios como uma embriaguez. Ou seja, ele não conseguia entender, não era exatamente audível a ele o que ela estava dizendo, mas havia um ruído, havia uma manifestação, havia um mover de lábios, e a partir daí vem toda a descrição de como nós rezamos, né? Que nós rezamos de pé, nós rezamos com um leve mover de lábios, e aí isso vai estar muito, muito claro no abrir da Amidá. Eu não sei quem tem Sidur em casa, mas se vocês tiverem Sidur em casa, podem acompanhar com o Sidur também, que é bem-vindo. Por acaso, eu contei aqui em casa 21 Sidurim. Eu fui separar para poder ver as diferenças entre eles, e eu tenho aqui 2 pilhas de Sidurim aqui, de todas as correntes, ortodoxa, conservadora, reformista, reconstrucionista, de criança, de tudo quanto é tipo, e cada um deles tem uma riqueza, né? Eu aprendo com todos eles. E também é muito interessante a gente poder ver que, apesar da nossa reza ser, de alguma forma, padrão, ela não é totalmente padrão. Há diferenças entre um texto e outro. E isso tem a ver com as diferentes tradições, com a forma como foi composto o nosso Sidur, que ele vem com que ele vem ter uma composição de somatórios de textos e de coletâneas de escritos, de anotações de rodapé no canto da página, e que aquele livro manuscrito era passado do avô para o pai, para o filho, para o neto, e isso de geração em geração, e cada um ia acrescentando, e essas anotações, esses piutim, esses poemas, esses escritos, acabaram sendo incorporados de uma ou outra maneira na nossa tefilá. Vale mencionar o Lechadodi, né? Que é feito a partir de um acrônimo, e é interessante pensar que o próprio autor de Lechadodi, ele fez uma reza a partir do nome dele. Era uma tradição que se tinha de, quando você queria pedir alguma coisa ou fazer uma reza, colocar o nome, o próprio nome, e aí vir completando cada letra uma frase, um pedido. E dessa forma iam constituindo tefilot exclusivas, personalizadas, né? Não é exclusiva, é personalizada. E então a gente tem essas diferentes tradições nos diferentes textos, né? Apesar de ter uma estrutura muito parecida no mundo todo, em todas as correntes, com pequenas diferenças e pequenas nuances. Mas aí, se a gente for falar assim, não, o texto certo é X, esse é o texto certo, qualquer outro é errado, a gente já começa a ter problema desde a Torá. Porque a tradição, a Torá Ashkenazi é diferente da Torá Sfaradi.
sabiam que tem uma letra diferente na Torá Ashkenazi em relação à Torá Sfaradi? Aí você fala assim, mas espera aí, se a Torá você não pode alterar nenhuma letra, então uma delas tem que ser falsa. Alguma delas é falsa? Não, nenhuma delas é falsa. Ambas são verdadeiras, no entanto, elas são diferentes. São tradições diferentes, que vieram de construções diferentes e momentos diferentes. E elas são até hoje mantidas dessa forma. E tem uma outra Torá de outra tradição que tem 9 letras diferentes. Então, isso demonstra que a gente tem essa composição, apesar da gente ter uma estrutura muito próxima e que mantém a identidade do nosso povo, a gente tem variações e diferenças entre os diferentes grupos, e isso é completamente aceitável, salutar, né, dentro da nossa tradição. Então, Haná dá a referência da nossa tefilá. E, de novo, alguém dizer que a mulher está excluída da reza, afronta diretamente a esse princípio de que a tefilá vem a partir de uma mulher rezando, né? Outra referência que é trazida como, é colocada como sendo uma referência da reza coletiva, né? Porque Haná, a gente está falando de uma reza individual, Yitzhak e Rivka, a gente está falando de uma reza compartilhada, e no caso dos Bnei Israel, quando da saída do Egito, aqui nasce a reza coletiva, né? A gente, até esse momento, o que a gente tinha, até mesmo em relação à nossa tradição, era uma tradição judaica de indivíduos. Era Abraham, Yitzhak, Yaakov, eram filhos, eram pai, mãe, filho, então era uma mesma família, e isso era transmitido dessa forma. Então, a nossa tradição era uma tradição familiar, até o Êxodo. A partir do Êxodo, a nossa tradição é uma tradição comunitária, coletiva. E aí, aqui, essa é a primeira referência de uma tefilá coletiva, quando diz que o rei do Egito morreu e os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão. E olha aqui a semelhança com o de Yitzhak. Também, e com o de Haná, havia uma súplica, havia uma aflição, havia um suspiro pela escravidão. E aí houve um clamor. E clamaram, e seu apelo se elevou a Deus. Não é isso a ideia do sacrifício? Aquela fumaça que subia aos céus, ou seja, como uma forma de elevação, aquilo que eleva, né? Por isso, olá, quando a gente fala de sacrifício de olá, é aquele que eleva uma fumaça, que eleva um cheiro, um aroma, né? Assim também é o princípio da nossa tefilá, algo que eleva, né? E a oração, o apelo foi elevado a Deus por causa da escravidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui é o nosso texto da Torá. Então, a gente tem aqui duas perspectivas. Uma é a do feminino, e a outra é a da feminino-masculino, e a outra da coletividade e individualidade. Então, a gente tem a reza individual, que acontece coletivamente, né? E tem partes da reza que ela só acontece quando tem minyan. E a gente vai ver isso logo mais na frente. Isso demonstra que a gente tem essa pegada do coletivo muito, muito presente na nossa tradição. Vou para frente, então.
Elita, me dá só licença um minutinho para falar uma coisa que pode ajudar, acrescentar, já que você vai para a parte da estrutura. Nessa semana, o estudo do Matias foi muito interessante, porque ele traz exatamente essa abordagem que você está trazendo, da complementariedade entre Isaac e Rivka. Então, essa paraxá é uma paraxá muito interessante, porque mostra exatamente que o homem e a mulher, a união ali, não são opostos, existe a ideia da complementariedade. Por isso que sempre, né, essa paraxá eu achei especialmente interessante, porque ela traz a importância de por que Rivka está ao lado de Isaac, por que ela foi escolhida, por que eles caminham juntos. E você está trazendo agora esse aspecto da primeira vez em que foi falada a palavra Tefilá na Torá, que fala de Isaac e Rivka, e junta exatamente com essa ideia de que um complementa o outro. Não só dá certo e só tem continuidade porque existe essa conexão e essa complementariedade de um com o outro. Vale a pena assistir também essa aula, porque essa ideia fica muito clara no papel e na igualdade de papéis que homem e mulher têm nessa parte da história, na minha sugestão. Muito bom. Foi bom que ainda deu tempo de eu comer um gominho de mexerica. É bom porque os estudos vão se complementando, né? Além da, a gente está falando, você mencionou a complementariedade, também a complementariedade dos estudos. Um estudo que a gente fez no mês passado trouxe a esse estudo que se conectou de alguma forma com o estudo da semana que vocês fizeram com o Matias. Então é assim, o conhecimento ele é não são fragmentos isolados, eles se conectam entre si e a gente vai fazendo esse quebra-cabeças, vai montando essa... E por falar em quebra-cabeças, né? Por falar em quebra-cabeças, vamos à estrutura. A estrutura que é a Keva. Depois a gente fala de Keva com Kavaná. A gente tem as 19 orações nesse combo chamado Amidá, onde se constitui de 3 pilares, de 3 conjuntos de orações. A primeira delas é o Shvar. Shvar é o louvor. Shvar, Bakashá e Rodaá. Então, vamos uma por uma. Louvor. A ideia da Amidá é quando você vai se apresentar diante do rei, você chega primeiro exaltando, né? Tem uma reverência, tem aquela forma de... Todas as formas de tratamento, antes de você... quando você vai diante do juiz, você não chega lá falando assim, oi fulano, ele tem um nome, mas você não chega falando, oi fulano, você fala, excelentíssimo, digníssimo, meritíssimo, digníssimo, todos esses pronomes. Então, o Shvar seria um pronome, né? Seria todas essas formas de tratamento prévias que exaltam a quem você se dirige, ou seja, ao seu interlocutor, né? E aí, por isso a Amidá de pé, e por isso aquele costume de dar 3 passinhos para trás e 3 para frente, porque é uma forma de você dizer, opa, eu saí do meu lugar comum e agora eu vou à presença do rei, né? E aí você faz aquele movimento de distanciamento e se aproxima, você faz a entrada. Então, aqueles passinhos, basicamente, eles têm esse significado, esse símbolo de você representar essa entrada. E aí, começa com uma referência à história. E a primeira oração, a primeira tefilá, é Avot Veimaot. No nosso Sidur da Assib, ela se refere apenas como Avot. E Maot estão fora no Sidur. Inclusive, eu proponho fortemente a gente como grupo, Shirat e Maot, num outro momento,
a gente poder fazer a renovação da nossa biblioteca, dos nossos livros de reza, porque a gente usa constantemente, frequentemente, cotidianamente, e a gente continua reforçando uma ideia de uma reza masculina, que exclui as mulheres. E aqui eu posso pegar na minha coletânea de Sidurim aqui, a quantidade de Sidurim aqui que essa primeira filá é Avot Veimaot. Então, a gente evoca dizendo assim, o Deus dos nossos patriarcas e matriarcas é a essa entidade a quem nós nos dirigimos. Então, essa é o primeiro aspecto que também tem a ver com a questão do feminino. Deixa eu localizar aqui na minha... Aqui. Então a gente invoca ao Deus da nossa herança, né? A segunda já fala de Gvurot. Gvurot são poderes. Também a gente utiliza também como valentia, quando a gente fala que os Gburim de Davi. Davi tinha valentes com ele, tinha a tropa de elite de Davi eram Giborim, né? Os fortes. Então, representam um poder. Então, Gvurot fala de poder. E descreve, então, os poderes que tem essa divindade a quem estamos dedicando o nosso interlocutor, né? E aí, quais são esses poderes? Poderes de sustentar os vivos. Parece uma coisa simples, né? A gente está falando de poderes que não estão na nossa alçada, não tem a ver conosco. Nós não conseguimos fazer com que uma árvore dê um fruto. A gente auxilia no processo, a gente planta, a gente colhe, mas o que faz o fruto nascer é um poder que nós não temos. Então, é esse reconhecimento de que de que tem um poder que excede ao nosso poder. E essa é a oração de Gvurá. Por exemplo, outra parte que fala nessa oração, além de sustentar os vivos, dar vida aos mortos, curar os enfermos. Alguém tem poder de curar os enfermos? Né? Os médicos auxiliam no processo de cura, né? Eles participam no processo de cura, mas a cura está além da nossa possibilidade humana. Né? Libertar os presos, né? Libertar os presos no sentido de tirar aquelas limitações que nos impedem de mover, de ir adiante. Então, assim, são vários aspectos que são mencionados nessa oração. E aí a terceira delas, ainda dentro desse combo de louvor, né, dessa entrada, nessa antessala à oração, a gente tem o Kedushá Hashem, que é a santificação do nome de Deus. Essa é a benção final desse conjunto de 3 orações e que fala da natureza sagrada de Deus. Então, por isso, a Kedushá de Deus, a santidade de Deus. E aqui pega um versículo bíblico que diz: tu és santo e teu nome é santo, e santos são também os que te louvam a cada dia. É só vocês se lembrarem de Kadosh, 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 né? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Está justamente ali nessa parte onde a gente fala de Deus é santo, o nome de Deus é santo, e nós somos santos quando louvamos a Deus. Né? Então, é uma forma de nos santificarmos também, de produzir um diálogo um pouco mais igualitário entre nós e o nosso interlocutor, né? Entre nós e Deus, no sentido de que, ao
louvar, que é o que a gente faz nessas primeiras 3 orações. Ao louvar, nós nos santificamos e com isso nós estamos à altura e ao nível de nos aproximarmos a Deus num diálogo um pouco mais horizontal. E aí entra no que o rabino Joseph Solovitch chama de a própria essência da tefilá, que é o pedido. Bacachá, que é pedido, vocês já viram quando a gente fala assim, bevacachá, né? A gente fala, por favor, é um pedido de um favor, de um auxílio, de uma ajuda. Então, esse bacachá é um combo de 13 orações. E por que no Shabat são 7? Alguém sabe? Por que no Shabat são 7 e não 19? Porque o pedido, entende-se que não se pede no Shabat. A gente não faz pedidos no Shabat, apesar de que tem algumas formas de entender como pedido, mas, por regra, não se pede no Shabat. Porque seria uma forma também, se eu entendo que eu peço e Deus me responde, ou que eu peço e eu faço o mundo, a natureza, se mover para atender o meu pedido, porque eu entendo que se eu rezo, de alguma forma, eu espero ser ouvido, né? Então, nesse princípio de responsividade. Então, se eu promovo isso para que a natureza possa me responder e possa se mover em meu favor, eu estou fazendo a natureza trabalhar no Shabat, né? Eu estou fazendo Deus trabalhar no Shabat. Então, por isso, no Shabat, nós não temos, por regra, nenhuma dessas 13 tefilot, orações, a gente tem no dia do Shabat. E aí, como a gente normalmente, na ACIB, a gente se reúne para rezar no serviço de Shabat, a gente costuma conhecer mais a Amidah de Shabat, que não inclui todas essas. E essas orações diárias aqui, dos dias da semana, elas são fantásticas. Eu gosto demais, e eu confesso que de vez em quando, no Shabat, eu vou lá e dou uma colinha lá eu falo assim, deixa eu ver aqui, eu estou precisando de uma inspiração aqui para uma, e eu vou encontrar bem aqui, ó. E eu vou lá no meio, falo assim, vou encontrar uma palavrinha bem aqui, que eu vou dar uma pincelada, porque ela é muito rica em possibilidades, né? E a primeira delas é Biná. Biná é entendimento. Na oração de Biná, a gente tem Biná, a gente tem Hormá e a gente tem a Da'at, né? Que Da'at é a sabedoria, né? Hormá é o conhecimento e a Biná é o entendimento. Então, é um pedido que eu gosto muito de fazer antes de estudar essa oração, porque ela me prepara para me abrir, para entender, para conhecer, para que isso, de alguma forma, me torne mais sábia, me ajude a transformar aquela informação em algo que vai ser proveitoso para mim e para outros. Eu gosto muito dessa quarta oração. Cada uma delas daria assim, um estudo completo e muito mais só estudando o que cada uma das palavras de cada oração constitui. A Tshuvá é a seguinte, ela fala de retorno, de arrependimento. Então, quando a gente fala de Tshuvá, a gente está pedindo, ajude-me a reconhecer quando eu errar, para que eu possa me arrepender, para que eu possa retornar. Então, é um pedido de clareza, eu entendo isso como luz. Ajude-me a entender
a reconhecer para que eu possa retornar, para que eu possa me arrepender de alguma transgressão. E aí a terceira desse combo, que é a sexta oração, Slichá. Lembram das Slichot que a gente faz prévios a Yom Kippur e também em Yom Kippur? As Slichot é o pedido de perdão. Então, a partir do momento que eu me arrependo, também a Slichá, ela vem muito próxima da Teshuvá, né? Eu peço também o perdão, porque, afinal de contas, de alguma maneira, a minha transgressão ocasiona no outro, ocasiona na natureza, na divindade, ocasiona alguma forma de transtorno, porque transgredir é uma forma de você alterar o curso das coisas, né, o curso natural ou regular das coisas, e, de alguma maneira, eu preciso reparar. Então, uma forma meditativa de você reparar. Geulá, a redenção, que é o pedido de pôr fim à aflição. Refuá, o pedido de cura. E aí, nessa refuá, fala de cura do corpo e da alma. Eu vi a dona Regina falando Foi no Modani ou foi antes? Falou alguma coisa sobre a questão do corpo e da alma. E às vezes a gente precisa de cura para o corpo, e às vezes a cura que a gente está precisando não tem nada a ver com chagas no corpo, com dores corporais, mas tem a ver com outras necessidades da alma, né, da aflição. Então, ela vai muito próxima da Geulá, porque eu peço para que haja fim à aflição, e eu peço que haja uma cicatrização, que haja um processo de cura, que aquela aflição não deixe sequela, que aquela aflição que é sentida, ela possa... não possa me obstruir, né? E aí depois, essas 5 primeiras, vocês viram que essas 5 primeiras, elas têm um caráter individual, porque você pede alguma coisa que é uma melhoria individual. E aí a gente passa para um segundo bloco, por isso eu dei esse espaço aqui na tela. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim, tá tudo bem, tô vendo bem. Então tá bom. Tá, eu de novo é por causa da outra semana que não estava vendo, a semana passada, não tava, eu fui passando as telas, no final me disseram que eu estava na primeira tela, todo mundo só estava vendo a primeira, e eu já tinha mostrado, e aí eu ia ter perdido de fazer tão bonitinha essa tela, né? Mas tinha que ter feito com a gente, o teste com a gente primeiro. Tá vendo? Só te lembrando, Kérika, tem 20 minutos, hein? Tá ótimo. Então, muito bom. Eu já ia pedir mesmo para você me sinalizar, porque como a minha tela está cheia, eu não estou com relógio na tela para me orientar. Aqui, nesse próximo conjunto, a gente entra para um outro conjunto de necessidades e de pedidos que são comunitários, e alguns deles são nacionais, no sentido de comunitário à comunidade de Israel, né? E aqui a gente tem o Birkat Hashanim, que é o pedido por chuva, é um pedido por sustento, é o pedido para que o fruto da terra esteja disponível. Então, é a bênção dos anos. Galuyot, que é o pedido pelo fim da dispersão do povo judeu, das diásporas. E essa oração, ela demonstra o vínculo, porque ao longo, se a gente pensar que agora a gente tem o Estado de Israel, é uma coisa que a gente, às vezes, a gente esquece que a gente, por muito tempo, esteve sem o Estado de Israel, e aí pensar que todos os dias, 3 vezes ao dia, pelo menos, todo judeu fazia a sua tefilá, pedindo pelo fim da dispersão e pelo retorno à terra de Israel, isso mostra o quanto, mesmo sem a terra, o nosso vínculo com a terra continuou vivo, né? Porque ninguém fica pedindo por uma coisa de forma
tão consistente se aquele vínculo foi rompido. Aquele vínculo, em termos concretos, tinha sido rompido, mas em termos espirituais ele continuava sendo alimentado e retroalimentado diariamente nas orações diárias. Justiça, Birkat Adin. Birkat Adin é a bênção da justiça. É o pedido pela justiça no mundo. Aqui pede a restauração dos reis justos, dos juízes justos, né? Que haja justiça, que não haja juízos que sejam enviesados, né? Juízos que sejam expedidos com uma intenção que vá além da justiça. Birkat Minim, que é a bênção dos hereges, pedindo que os arrogantes sejam humilhados. Algumas delas, gente, eu faço um esforço enorme de interpretação, porque às vezes são um pouco difíceis de tragar. Então, assim, esse aqui é a minha versão mais moderada. O texto, eu não gosto do texto dessa oração, Birkat Minim, que é assim, eu acho muito nós e eles, né? Nós e eles. Que aqueles que falam contra Israel, aqueles que fazem tal coisa, aqueles que... E, assim, a gente se exclui desse lugar que muitas vezes a gente está na relação com o outro da mesma forma, e o outro nos vê dessa forma também. Então, o pedido para que os arrogantes sejam humilhados, eu diria que, de repente, que a gente possa reconhecer as nossas arrogâncias e a gente buscar ser um pouco mais humilde e dessa forma a gente conseguir ter um pouco mais de equilíbrio. Tzadikim, os justos, é o pedido pelos justos, né? Para que os justos tenham sustento. Os justos da casa de Israel é o pedido clássico, mas aqui é outro detalhe que os Sidurim têm buscado colocar de uma forma mais universal, no sentido de que pedido pelo sustento do justo. Você não precisa dar nacionalidade para o seu pedido, né? O justo de Israel, não. Ou da casa de Israel, né? E aí, com isso, excluir todos os outros, né? Bonei Yerushalayim, o pedido pela reconstrução de Jerusalém. E aí entra a questão, vem cá, se nós rezávamos assim, quando ainda estávamos sem o Estado de Israel, faz sentido. E hoje, faz sentido rezar pela reconstrução de Jerusalém? Eu acho que faz sentido você pensar que nós estamos num processo de... Quanta coisa ainda precisa ser reconstruída em Jerusalém, né? Quantos vínculos, quantos laços que ainda estão rompidos e que a gente, de repente, nessa oração, a gente colocar uma kavaná diferente, no sentido de que reconstruir Jerusalém, reconstruir os laços daqueles que estão lá. A gente tem só a cidade antiga, a cidade amuralhada, nós temos 4 quarteirões, e a gente tem uma dívida histórica com o povo armênio, que é o ocupante de um dos quarteirões, que até hoje o Estado de Israel não reconhece o genocídio armênio por questões políticas. O genocídio, claro, patente, reconhecido pelo mundo e que continua acontecendo, e o Estado de Israel, tendo os armênios tão próximos, tão dentro de casa, simplesmente fecha os olhos para o que está acontecendo para continuar mantendo relações comerciais com outro país, com a Arábia Saudita. Enfim, é uma situação que para mim, é uma das feridas abertas que, como Estado de Israel, nós precisamos resolver. Isso tem que ser resolvido, em algum momento isso tem que ser resolvido e o Estado de Israel tem que se posicionar. E enquanto isso... Eu queria acrescentar uma interpretação também, né? Se me permite? Claro. Que seria Jerusalém como uma capital do Estado. O reconhecimento, a reconstrução
como Jerusalém é a capital. E que alguns países só, que, inclusive o Brasil, não tem, né, ainda a embaixada em Jerusalém. Então, seria mais nesse sentido, talvez pode se agregar. Tá? Excelente perspectiva, Ruth. Então, se a gente falar que, apesar de nós já termos o Estado de Israel e a gente já ter reconquistado Jerusalém, ainda falta por ser reconstruído, inclusive no questão do reconhecimento mundial. Reconhecimento internacional, isso. Isso, ótimo. A Birkat David. Birkat David, essa daqui eu tenho uma dificuldade de tragar. Pedido pelo restabelecimento do reinado davídico. Eu não sei como o judaísmo que nós temos hoje, de alguma forma, ele promoveu uma igualdade entre o povo e, de alguma forma, eliminou a questão das castas, né? Apesar da gente manter na nossa tefilá ainda a tradição em parte do mundo judaico, a tradição de Cohen, Levi, Israel, né? Essa diferenciação de castas é uma coisa que ela vem sendo, ou é um princípio que o próprio judaísmo rabínico buscou eliminar, que era de retirar o poder dos sacerdotes, né, no sentido de, antes todo o poder estava concentrado na mão dos sacerdotes, porque o serviço acontecia no templo, então o poder estava na mão dos sacerdotes. Com o reinado davídico, outro poder se desponta, e aí um poder familiar. Então, assim, a gente, de alguma forma, essas hierarquias, eu tenho dificuldade de pedir pelo restabelecimento de determinadas hierarquias, especialmente por saber o quanto essas hierarquias já promoveram também injustiças, né? Então, eu tento pensar em reinado davídico como uma coisa mais... pensar, por exemplo, Davi como o significado de amado, né? De Dodi, né? De Dodi, no sentido de uma bênção que pensa em alguma coisa que reporta a igualdade e a unidade do povo, né? E não de uma cisão. Mas isso é muito pessoal, tá? Não levem isso como sendo a interpretação, porque não é. Eu queria fazer outra interferência. Davi, ele é muito complexo, né? Vamos chamar assim. Ao mesmo tempo em que ele é um vencedor de guerras, né? Ele tem um lado poético e artístico, né? Ele tocava lira, então ele é bem diversificado. E, de uma certa forma, eu acho que, quando se fala Birkat Davi, né, veja, a fundação do Estado de Israel, e logo em seguida, mal acaba de nascer a criança, já, pumba, guerra, né? Então, eu tenho a impressão que talvez seja para dar um espírito de vencedores de guerras, sabe? E que, de uma certa forma, até hoje, nós fomos abençoados mesmo nas guerras, mesmo essa primeira, né, como outras tantas que seriam, se a gente pensar, seria impossível Israel ter ganho, né, de sermos vencedores. Então, eu acho que o espírito de Davi seria esse, né, de salvaguardar como vencedores de guerra e, ao mesmo tempo, sem perder eu vou pegar uma frase, sem perder a ternura jamais. Hay que endurecer-se, pero sin perder a ternura. Não, muito boa essa leitura, sim, Ruth. São essas leituras que fazem a oração ser palatável,
né, quando eu decido fazer a leitura completa e a oração completa. Eu posso acrescentar uma opinião? Sim. Eu tenho a sensação, a impressão de que o Estado de Israel, ou Israel como povo, e aí eu me refiro ao povo judeu na sua unidade, na sua existência, é um serviço diário, de alguma forma, fazer com que ele exista. Não existe a garantia eterna. Eu acho que o compromisso do povo e de Israel como povo é todos os dias fazer uma lição de casa. Talvez ou a necessidade, ou a, vamos dizer assim, como é que se chama? Talvez exista hoje e permaneça ser dito nas rezas hoje, é exatamente para lembrar esse aspecto, porque eu sinto, embora Israel, hoje como Estado e país, seja um Estado poderoso, porque tem um exército poderoso, porque é organizado, é um país rico, eu sinto Israel extremamente frágil. E eu sinto o povo judeu extremamente fragilizado se ele não for diariamente lembrar e fazer o exercício da unidade e de juntar essas pontas que a gente está falando, entendeu? De se fortalecer. Então, talvez eu acho que por isso que tenha que ser dita uma oração, ou seja dita uma oração tão anacrônica, para lembrar que esse dever de casa, ele vai ser eterno. E talvez essa seja a sina, vamos dizer assim, do povo judeu e do Estado judeu como um todo, sabe? Eu tenho essa impressão. Eu não sinto como algo que já esteja garantido, permanentemente garantido. Eu acho que só vai estar garantido se um dever de casa for feito todos os dias. Ele é garantido diariamente, né, Gioconda? Exatamente. Essa perspectiva, ela se conecta muito, meus amores, se conecta muito com essas duas orações tanto de Bonei Yerushalayim quanto de Birkat David, né? Porque Davi, de certa forma, construiu isso. A gente não teria uma oração de Bonei Yerushalayim sem a existência de um rei Davi, né? Que foi quem levou essa ideia de construir um lugar de adoração, né? Por exemplo, não foi ele que construiu, mas que a partir daí ele deixa a possibilidade de construção, né? A possibilidade futura. E aí esse bloco de Bakashot termina com uma oração que chama Tefilá, né? A 16ª chama Tefilá. O que a Tefilá fala? Tefilá diz que as nossas orações, que todos esses nossos pedidos sejam escutados. Ou seja, é um pedido final dizendo assim, olha, eu pedi, agora cumpra, né? Agora conceda-me a realização, a materialização desses pedidos, né? Então, basicamente é isso, é o pedido do pedido. E aí a gente fecha com Rodaá. Rodaá vem da mesma raiz de Todá. Todá, obrigada, né? Agradeço. É o agradecimento. E Eudá é da mesma raiz, que vem de Todá e de Rodaá, é agradecimento. E tem 3 orações nessa despedida, que seria mais ou menos assim. Quando você chega numa corte, ou você chega diante do rei, e o seu objetivo, você vai lá para fazer um pedido. Então, essa é a essência da Tefilá, você vai lá fazer um pedido. Mas então você primeiro usa todos os pronomes de tratamento e toda o protocolo para se achegar, você faz o pedido e aí você agradece por aquilo que você já conquistou, e até mesmo um agradecimento antecipado, dizendo assim, obrigado porque estou seguro que é o meu pedido. A gente vive fazendo isso em carta, né?
certos de que o meu pedido será atendido, é a Rodá, né? Aquele fechamento que a gente faz nas cartas, quando a gente faz uma solicitação, é a Rodá. E aí tem a Avodá, Rodá, propriamente dita, e Sim Shalom, que é concede-nos paz. O que é Shalom? Shalom é paz perfeita, paz plena. Shalom é plenitude. Então, assim, concede-nos tudo aquilo que nos deixe completos, que não deixe faltando. E isso aqui é interessante porque toda essa estrutura da Tfilá, toda essa estrutura da Amidá, parte de um reconhecimento de que nós somos imperfeitos, de que tem um poder que excede ao nosso poder, a gente não pode tudo, e que a gente pede para que a gente possa ser melhor e que, de alguma maneira, a gente consiga se aproximar dessa plenitude, que é o Sim Shalom, que é o final. E quando a gente abre e quando a gente fecha a Amidá, vocês se lembram como que a gente abre a Amidá? A gente canta Adonai, Sefatai Tifar. Né? O que a gente está dizendo? Adonai, abra os meus lábios. E aí eu fico com a grande pergunta comigo mesma, até que ponto a minha oração ela é de minha autoria? Ou ela é externa a mim? Ou ela eu estou pedindo a Deus para abrir a minha boca e para que coloque na minha boca as palavras, né? Ou é o pedido meu? É meu ou é de Deus? Onde está Deus? Está dentro? Está fora? Né? Essa discussão é uma discussão imensa e eu acho que é muito válida para a gente poder pensar o nosso lugar de fala, né? E aí a gente vai entrar na questão do Kev e Kavaná para poder finalizar. E a gente fecha como? Alguém se lembra? Você Shalom? O Shalom, depois que termina a Amidá, a gente canta o Shalom. Mas o último trechinho de Sim Shalom é Verdade. Exatamente. O que está dizendo isso? Está dizendo que concede os pedidos da minha boca. Né? A gente, depois de falar tudo, a gente pede, conceda os pedidos da minha boca. Né? Só que, deixa eu só achar o trecho aqui, porque quando a gente fala na abertura, que a gente abre, a gente fala Adonai, abra os meus lábios para que a minha boca possa declarar o seu louvor. Lembra que a gente está fazendo isso antes do conjunto de orações do louvor, né? No final, que a gente está fazendo o agradecimento, a gente canta Ihiu Leratson, que sejam aceitas as palavras da minha boca e as meditações do meu coração. Olha, isso para mim é chave, porque aqui está colocando o quê? Está colocando exatamente onde estou eu. Aquela pergunta que eu fiz no começo, quem é que faz a oração? É alguma palavra que é colocada na minha boca ou é alguma coisa que emana do meu coração? São as duas. São as duas, né? É algo que brota do coração. E no finalzinho a gente fecha com isso. A gente fecha dizendo que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração, aquilo que está lá no mais íntimo e profundo do meu ser, aquele clamor que está dentro de mim, né? Ele está incluído aqui. Então, não é só uma repetição, né? Tem um diálogo interno acontecendo que faz com que a reza não seja uma coisa sem sentido. E aí entra a questão do... E aí? O que é melhor? Recitar do jeito que está o texto ou fazer essa meditação do coração ou fazer o pedido próprio e interno? Então, eu vou só mudar de lâmina aqui, que a gente entra em... Kelly, eu estava pensando, você deixar pelo menos 5 minutos para alguém fazer uma pergunta?
Ah, sim, pode ir fazendo pergunta. Eu só quero terminar esse trechinho, porque eu sei que o tempo nosso está terminando, né? 3 minutos. Tá bom. Então, deixa eu só dizer em relação a Keva e Kavaná aqui, e aí eu já me calo aqui. Com relação no período clássico, quando período clássico, eu estou falando do período rabínico, talmúdico e por aí vai. A gente tá fazendo a estruturação da Halahá, definindo como vai ser o texto, o que deve constar, quais são as orações, como deve ser feito, como eu devo me portar, onde, como toda aquela discussão do como, e que não perguntava nada sobre o porquê, né? A preocupação não era o porquê, a preocupação é dar limites, dar contorno às nossas práticas, à nossa tradição. Então, os sábios clássicos se dedicaram a Keva, a formatação dessa estrutura. Na modernidade, quando entra a filosofia judaica, a filosofia que a gente não tinha filosofia judaica até o século XII, né? A gente teve uma proto-filosofia no primeiro século que parou por ali, e entra toda a parte de construção da nossa literatura rabínica e abandona completamente a filosofia judaica. Então, a filosofia judaica vem acontecer a partir do século XII, quando começa-se a perguntar do porquê daquilo tudo que foi feito. E aí, nesse momento da modernidade, começa a dar uma ênfase em Kavaná, porque mais do que a estrutura, é importante o significado, é importante o porquê. E aí, deixa eu só ler para vocês aqui uma frase de Rambam, que foi um dos primeiros filósofos da nossa tradição. Ele fala assim: a oração sem kavaná não é a oração de forma alguma. Aquele que orou sem kavaná deve orar mais uma vez. Aquele cujos pensamentos estão vagando ou ocupados em outras coisas, não precisa fazê-lo até que tenha recuperado a sua compostura mental. Portanto, ao retornar de uma jornada, então, se você estiver cansado, você não vai estar nos seus cabais para poder você fazer a tefilá de forma com intenção, com kavaná. Kavaná é intenção profunda do coração. E os sábios disseram que... Não, esse primeiro trechinho aqui é suficiente para dizer dessa ênfase na kavaná, que é dada. E aí a gente entra no período da contemporaneidade, que é o que a gente está vivendo hoje, que é justamente onde há uma busca de equilíbrio entre Keva e Kavaná. Olha que interessante, a gente está vivendo justamente o momento em que se diz Abraham Yeshua Heschel, que é o maior intérprete da filosofia judaica do nosso tempo, né, da modernidade, da contemporaneidade, que ele fala justamente sobre equilíbrio. Ele fala, o que é equilíbrio? Equilíbrio é algo que você tem uma força para cá e uma força para cá, que são, de certa forma, iguais, ou pelo menos de forma pareada, para que isso não vá só para um lado, que aquilo se mantenha dentro de um eixo aqui. Então, equilíbrio entre Keva e Kavaná é o que propõe a contemporaneidade. E essa classificação de período clássico, modernidade e contemporaneidade é uma classificação do rabino Lawrence Hoffman, que demonstra a preocupação com o significado. E aí, fechando... Olha o que Heschel disse em relação a... Deixa eu ver se eu acho minha página aqui. Página 1, página 2. Olha só, isso estava no começo e eu trouxe para o final. Heschel diz assim: como sou grato a Deus por haver o dever de adorar. Ele fala de dever. Ele está falando de mitzvah. Ele está falando de... Porque eu tenho que fazer isso. Ai, como eu sou grato a Deus por ter que rezar 3 vezes por dia. Uma lei para lembrar minha mente perturbada que é hora de pensar em Deus. Porque senão a gente vai levado pelos afazeres do dia e a gente, sem ter a obrigação de fazer, a gente é levado quando vê o dia terminou e você não pensou em Deus, né?
E aí ele fala, é uma grande felicidade pertencer a uma ordem da vontade divina. Nem sempre estou com vontade de rezar. Nem sempre tenho visão e força para dizer uma palavra minha na presença de Deus. Mas quando estou fraco, é a lei que me fortalece. Quando minha visão está turva, é o dever que me dá uma visão. Ou seja, a gente ter essa estrutura da reza, a gente ter um sidur que nos orienta como rezar e que diz para a gente que a gente vai rezar 3 vezes por dia e dá uma pauta para a gente seguir, é uma forma da gente conseguir driblar aqueles momentos em que a gente não se sente inspirado para fazê-lo, né? Mas não significa dizer que a gente deva fazer só desse jeito, porque então a gente mataria a Kavaná, que é você utilizar o momento da oração justamente para você conseguir escutar e dar voz àquela necessidade profunda do seu coração, aquilo que te aflige, aquilo que te angustia, e aí pode ser que aquilo que você esteja precisando não esteja naquele texto. E aí você vai ficar preso no texto? Não, aí você tem a possibilidade de utilizar o texto para se inspirar ou extrapolar o texto. Então, daí eu acho que isso responde àquela pergunta do encontro anterior, né? Se a gente deve ou não seguir o que está no texto. E aí, a Vivi tinha feito um comentário, e eu queria só terminar com essa historinha desse comentário que eu acho bem interessante, que é uma forma integradora de diferentes possibilidades em relação a Tfilá. Que é uma coisa que às vezes a gente fala, mas peraí, para que serve você... Às vezes uma pessoa não sabe o hebraico, mas ela quer rezar em hebraico, ela quer rezar. Ela fala, mas para que você vai fazer isso se você não entende o que está sendo dito? Eu gosto de entender, para mim as palavras são muito, muito caras e eu gosto de entender o que eu estou dizendo. Eu fico angustiada, o que me causa angústia é não entender. Então, mas às vezes a pessoa entende que a reza é uma forma também dela se vincular a uma tradição. E aí, para se vincular a uma tradição, ela opte por rezar em hebraico, mesmo se ela ainda não tem habilidade no hebraico. E aí, eu me lembro de uma história, uma historinha muito bonitinha, de uma criança que, quando chegou, foi chamada na escola, que cada dia chamava uma criança para fazer uma oração, e a criança que estava sendo alfabetizada, a única coisa que ela tinha aprendido na escola era o Aleph Beit, era o alfabeto. E ela subiu para poder conduzir a reza naquele dia, e aí ela fala Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, e aí a professora fala, não, peraí, o que você está fazendo? É para você conduzir a reza. Ele falou, não, professor, é porque eu ainda não aprendi a rezar, mas como a gente reza, como a linguagem de Deus é o hebraico, na visão dele, eu estou dizendo as letras porque Deus sabe como montar, ele conhece o que está dentro do meu coração. Então, ele vai saber compor com essas letras e dar sentido ao que eu sinto da forma como ele vai entender. Então, as letrinhas estão lançadas e a composição vai ser feita entre ele e Deus, né? Entre o que ele está sentindo e como Deus interpreta isso em palavras. Ele monta o quebra-cabeça. Monta o quebra-cabeça. Então, Linda com isso, história. eu termino aqui essa parte da Tfilá e agradeço muito a paciência. Muito bom. Opa. Muito bom, Angélica. Ótimo, eu agradeço muito. Foi excelente. Pessoal, eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar. Eu só queria comentar, achar que foi muito bom, muito equilibrado do ponto de vista
do nosso propósito, que é o propósito da inserção da visão feminina, que a Ruth tinha destacado no início, que eu acho que é uma coisa importante da gente sempre trazer para as reuniões do Shirat Ma'ot, mas também contemplando as visões mais clássicas. Eu acho que é sempre importante a gente jogar um jogo reconhecendo a pluralidade, isso que você está falando, né, de todos os aspectos. Achei muito, muito, muito. Eu não teria outra expectativa que não fosse ser muito bom, e está 100% respondido. Eu acho que foi maravilhoso, Kelita. Obrigada, viu? Eu só tenho a falar uma coisa. Eu ia me arrepender muito se não tivesse assistido. Melhor elogio não há. Não. Kelita, eu estou recuperando de um Covid, e foi a primeira assim, coisa que eu pude seguir, e eu fui muito abençoada, porque hoje eu amanheci com a cabeça melhor, e eu falei, eu não posso perder a Kelita, porque sempre eu sei que é muito especial, e falou muito ao meu espírito, ao meu coração. Muito obrigada, Deus te abençoe muito, viu? Na sua disponibilidade, na sua facilidade de estudar, e trazer tanta coisa boa para a gente. Deixa eu ver se está aberto meu microfone. Tá aberto. Miriam, olha, refuah shlemah para você, tá? Obrigada. A gente pode cantar um Misheberach aqui. Lembrando que o Misheberach, Kelita. Oi? E é interessante a gente falar do Misheberach, e você citar o Misheberach agora. Misheberach, nós temos o Imoteino e o Avoteino. Claro, exatamente, exatamente. Então, aquela proposta minha inicial da gente poder ir renovando a nossa biblioteca, os nossos sidurim, está de pé, tá, gente? Para a gente poder pensar nisso como um projeto, Ruth, né? Do Shirat Ma'ot, a gente fazer uma aquisição coletiva de novos sidurim para a CIB, né? Onde incluam as Imaot. Como que tem Shirat Imaot e as Imaot não estão incluídas na Tefilá, né? Da nossa comunidade, né? Eu acho que é uma proposta aí para mais na frente a gente fica lançada a sementinha aí. Ruth, você está sem microfone. Abri. Vamos fazer brahá para chover nessa semente. Então, vamos lá, Misheberach, e pode me incluir no Misheberach. Vou localizar no Sidur aqui, Misheberach. Ruth, enquanto a Kelita localiza, vamos pedir para o pessoal segurar um pouquinho na conexão, que a gente já vai fazer um mini spoiler da reunião, da nossa última reunião do ano para dezembro, que vai ser belíssima, vai ser um encontro bem significativo, não é isso? Isso. Já então, tem data? Tem, no fim... Acaba sendo dia 12, né? Para a gente fazer no Mas não seja domingo. Não, vai ser... Ou uma quinta, não sei como é que vai fazer. Mas pode não ser domingo? Não, é no sábado... Dia 11. Sábado, dia 11. A nossa ideia, a Ruth vai explicar um pouco melhor, é a gente ter a gente pode, inclusive, fazer um estudo também sobre Hanukkah, e acender vela, né, Ruth? Isso, nós vamos acender, cada um na sua casa, vamos fazer o acendimento das Nerot, e vai ser bastante Nerot, né, porque vai ser o penúltimo dia, se não me engano. De quê? De Hanukkah? O último é domingo, dia 12, não é isso? Interessante. Que horas vai ser? Não, o último é dia 18. Nós vamos fazer... é 18? É, dia 18. E 11 é o quê? Vai ser, aliás, o dia que a CIB pretende fazer a festa de Hanukkah. A gente vai discutir quarta-feira, mas a ideia inicial é fazer na quinta-feira, o último dia, né? Então faz um dia antes, Ruth. Ou no sábado anterior. Tamara, eu não entendi, Tamara. Dia 11 está ocupado? No sábado? Não. Eu só estou comentando que você falou que ia fazer no último dia de Hanukkah. Aí eu comentei, não, o último dia é quinta-feira, dia 18. Entendeu? Entendi. Não. Eu achei que terminava Hanukkah dia 12. Eu me confundi.
Bom, Então- eu não achei a letra aqui, mas a gente canta o Misheberah da Debbie Friedman, que fala de Imaot e das nossas Imaot, e da Avot ve Imaot, né? E que inclui também a cura do corpo e da alma, para todas as nossas necessidades aí de cura que a gente possa ter. Misheberah Avoteinu Mekor Abraham La Lemoteinu Umishlamho Refuah Leima Refuah Nefesh Refuah Venoma. Amém. 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 Lindo. Amém. Muito bem, queridas amigas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Kelita, por essa linda exposição. Bom domingo a todas. Bom domingo e Shavua Tov, boa semana. Boa tarde para todas. Até o próximo encontro. Boa Tova, até o próximo Até o encontro. Aí você próximo. divulga a data, vê com a Tamara e a Ruth, É. divulga a data para a gente. Isso, vou fazer o flyer bonitinho, vamos fazer tentar fazer um evento bem bacana, com bastante participação para a gente encerrar esse ano tão, no mínimo, inusitado na vida de todo mundo, para a gente fechar ele com chave de ouro, para a gente começar o próximo também, né? Com chave de diamante, de ouro não, de diamante, né? Diamante, é isso aí. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Shavua Tchau. Tov. Refuah Shelema para Miriam. Depois levar Amém. Obrigada. Tchau, gente. Tomo posse.